Frei Gilberto, quem foi Santo Antônio? Fale para nós, esse homem de Deus. Bom, Santo Antônio, vocacionado desde adolescente, jovenzinho, ingressou no Mosteiro dos Agostinianos. E nascido em Lisboa, batizado na Catedral de Lisboa, ainda hoje a pia batismal e alguns locais assim muito especiais reservados, né, da vida de Santo Antônio. Ele ingressa nos agostinianos, recebe então o seu nome Fernando, e ali se torna cônego agostiniano. No início da vida religiosa franciscana, São Francisco envia os primeiros missionários franciscanos à África. Então, a terra dos muçulmanos, São Francisco, né, a terra dos pagãos, envia. Esses missionários passam na cidade de Coimbra, no convento de Antônio, então Fernando, não é? Que a comunidade os recebe, eles ficam ali hospedados e dali partem para a África. Olha. Eles vão para Marrocos. E Santo Antônio, então, vê a expressão, vê esses frades, se admira, admira que eles vão para a pregação. Só que pouquíssimo tempo depois, voltam os 4 corpos, porque eles são eliminados exatamente assim, né? Não podiam falar em nome de Cristo e voltam assassinados. E voltam ao convento de Lisboa, de Coimbra. Então, naquele momento, Fernando quer ser missionário e quer ser mártir. Por isso, na ladainha, nós temos a ladainha de Santo Antônio, mártir pelo desejo. Ele desejou o martírio. Mas não chegou a ser, né, Frei? Não chegou porque, eu digo sempre, Deus queria muito mais do que ele. Então, nesse momento, o Fernando conversa com o superior dos agostinianos, que conversa com o superior dos franciscanos e acertam a passagem de Antônio, né, dos agostinianos para os franciscanos. Olha aí. Aí sim, ele recebe o hábito franciscano e começa a sua caminhada franciscana. Olha aí. Temos aí todo esse processo vocacional do santo, né? Exato. De Santo Antônio, que era Fernando. Era Fernando, aí ele entrando na ordem franciscana recebe o nome de Antônio. Frei, e o que hoje, por exemplo, Santo Antônio tem a nos dizer? Sempre teve mais de 800 anos, né, da sua presença como frade franciscano e canonizado. Quanto tempo a canonização dele, mais ou menos, foi? A canonização de Santo Antônio foi a mais rápida da história. Né? Ele, num primeiro ano de morte, ele já foi canonizado. Opa, olha! E quando ele morreu, as crianças já gritavam, morreu o santo frade. E então ele foi levado escondido para a cidade de Pádua, e ali o seu corpo permanece até os dias de hoje, porque naquela época, vocês sabem, eles roubavam, né, os corpos dos santos para ter um santo na sua cidade, enterrado, e assim por diante. Então, esse foi a história, digamos assim, do finalzinho da vida de Santo Antônio. Mas Santo Antônio tem muito a dizer a cada um de nós. Existem várias facetas da vida de Santo Antônio, o amor ao menino Jesus, o santo casamenteiro, isso, né, no pós-morte, mas Santo Antônio é o amigo dos pobres, é o apaixonado pelos pobres. Por quê? Porque ele tirava o pão do próprio convento
e distribuía aos pobres. E a gente pode imaginar, na Idade Média, o sofrimento daquelas pessoas, né, que passavam necessidade, o pão mesmo de trigo eles precisavam, e Antônio nos ensina a partilhar o pão. Se nós voltarmos o nosso olhar para os dias de hoje, recentemente nós vimos aí uma pesquisa, um dado estatístico que saiu, que nós temos milhões de pessoas no Brasil que vivem com menos de R$ 14 por dia, 13,85, não é? Uhum. Veja o ensinamento de Santo Antônio. Será que nós não estamos partilhando o pão? Que egoísmo que existe no meio de nós, no nosso mundo, quanta gente gananciosa, arrecadando, acumulando, amealhando e tantos valores, e a gente não aprende a partilhar o pão. Embaixo das marquises, nas ruas, nas calçadas, tantos pobres, tanta gente sofrida, e então o ensinamento de Santo Antônio é atualíssimo nos dias de hoje. Vamos repartir o pão, vamos partilhar. Se nós partilharmos, não faltará nada a ninguém. Ninguém vai passar fome, porque o ser humano, ele é digno do amor e da bondade de Deus. Como nós ouvimos no Santo Evangelho, o amor de Deus é para todos. Por isso que o perdão do ser humano também tem que ser para todos. E nós não podemos admitir, numa sociedade que se diz civilizada, mais de 2000 anos de civilização, gente passando fome, sofrendo, sendo vítima de um sistema que não olha a todos com igualdade.